Tá bem. Olá a todos, gostaria de agradecer o convite da IFMSA para conversar com vocês a respeito de um tema bastante importante sobre o tratamento dos pacientes com doença coronária, em particular os pacientes na fase do infarto. E para mim é um prazer muito grande, não só pelos alunos da PUC que estão aqui representados, agradecer esse convite, como também eu recebo regularmente estagiários da IF, tanto nacionais quanto internacionais. Eu acho essa experiência e essa organização de vocês extremamente bem feita, profissional e muito produtiva. Então é um prazer poder contribuir um pouquinho mais com essa iniciativa de vocês. Meu nome é Aloysio Marques da Rocha, eu sou professor de cardiologia da PUC de Campinas e também sou chefe do departamento de cardiologia do Hospital da PUC de Campinas. Embora eu não seja originário da PUC, a minha vida toda eu tenho trabalhado na PUC há quase 20 anos, mas minha formação e meu doutorado foram pela Faculdade de Medicina da USP. E, em particular, eu sou o coordenador da Liga de Cardiologia da PUC de Campinas, o que também me deixa bastante feliz de poder contribuir com a formação dos alunos. Me foi proposto um tema: anticoagulantes e antiagregantes plaquetários anti-hiperlipidêmicos no tratamento do infarto e da angina. Esse é um tema bastante amplo, mas muito pertinente, porque está intimamente relacionado ao que a gente faz no tratamento desses pacientes e na sua prevenção de novos riscos, de novos eventos. Então, no Brasil, nós temos mais ou menos 1.000 mortes cardiovasculares por dia. Nós estamos vivendo atualmente um período de pandemia, uma situação extremamente grave, com um número elevado de óbitos, e que chegou a ter esse número de mais de 1.000 mortes por dia. Mas, felizmente, isso já está diminuindo, e essa epidemia tem um início, um pico e depois diminui. A mortalidade cardiovascular permanece a mesma ao longo de todo o ano, esse número, infelizmente, grande de 1.000 mortes por dia. A principal causa de morte é doença cardiovascular no Brasil e no mundo, e as causas cardiovasculares somam mais que 2 vezes todos os tipos de câncer. Portanto, tem uma importância muito grande no nosso país. E lembrar que nós só pensamos na parte final, na morte que está aqui. Essa é uma figura muito comum nas aulas de cardiologia, que é do contínuo cardiovascular. Antes, muito antes do paciente apresentar a manifestação da doença aterosclerótica, da doença coronária, nós começamos nos fatores de risco. Os fatores de risco, como estão descritos aqui, hipercolesterolemia, hipertensão, diabetes, história familiar, tabagismo, se a gente encarar esses pacientes já com doença grave, a gente vai prevenir todo esse contínuo, que vai levar esses fatores de risco à aterosclerose, à doença coronária, que pode culminar com um infarto. Muitos pacientes já morrem aqui na fase aguda, e aqueles que sobrevivem podem evoluir em virtude do infarto, perda de massa muscular, miocárdica, remodelamento, insuficiência cardíaca e morte. Então, esse é um contínuo que invariavelmente é progressivo e nós podemos, agindo precocemente, prevenir essa evolução maligna. Olha isso aqui que interessante, isso aqui é uma diretriz europeia de prevenção cardiovascular. E olha o dado importante que eu coloquei aqui embaixo. A eliminação de fatores de risco comportamentais, veja só, tem o potencial de prevenir 80% dos eventos cardiovasculares, das mortes cardiovasculares. Então, 80% dessas mortes são preveníveis. E também 40% dos cânceres. Então, nós temos um potencial muito grande de prevenção até chegar no tratamento mesmo desses pacientes. E lembrar que a aterosclerose é uma doença lenta e progressiva. Ela começa muito precocemente e vai se manifestando lentamente como um acúmulo, inicialmente, de células inflamatórias e de gordura, que essa gordura é fagocitada pelas células inflamatórias e que vai formar as células espumosas, que são o início da aterosclerose. Esse acúmulo dessas células espumosas de mais gordura e do infiltrado inflamatório vai levando as estrias gordurosas que progridem para a placa e essa placa aterosclerótica madura. Esse processo leva anos, décadas. Só que essa evolução lenta e progressiva
ela é interrompida por eventos agudos, eventos trombóticos, que nós chamamos de aterotrombóticos. Esses eventos são súbitos, agudos, em que a ruptura da placa leva à formação de um trombo intravascular, que oclui instantaneamente, agudamente o fluxo sanguíneo e vai dar a manifestação de infarto do miocárdio se for na coronária, de AVC se for no território cerebrovascular e isquemia aguda de membros inferiores. Todos nós já devemos conhecer parentes, familiares, conhecidos que tiveram subitamente o infarto e as pessoas comentam: nossa, a pessoa nunca teve nada e de repente tem um infarto. Não é que nunca teve nada, não tinha o diagnóstico já de doença aterosclerótica prévia. O evento agudo apenas culmina toda essa evolução lenta e progressiva. Por isso, a prevenção é tão importante. E esse trombo que se forma, esse trombo, agudamente, é o que a gente vai tratar com medicação antitrombótica, antiplaquetário e anticoagulante. Olha aqui que interessante, isso daqui são trombos aspirados de paciente que tinha um infarto. Então, na hora do infarto, no cateterismo, foi aspirado o trombo e foi corado para a glicoproteína 2B3A, que estão nas plaquetas. Então, nós temos muitas plaquetas no trombo. Uma coloração para fibrina. E nós temos, portanto, e quando a gente coloca as coisas em conjunto, desculpe, a gente vê que o trombo é composto tanto de plaquetas quanto de fibrina. Por isso que uma medicação antitrombótica deve tratar a agregação plaquetária e tratar a fibrina, ou inibindo a sua formação com anticoagulantes, ou lisando o trombo já presente com os fibrinolíticos. E olha aqui um desenho esquemático, que quando a gente tem a cascata de coagulação, que são os fatores de coagulação que vão levar à formação do trombo, nós temos a trombina, que é o fator 2, que vai levar à formação de fibrina. A fibrina é aquele emaranhado que vai grudar, que vai amarrar as plaquetas e as hemácias no trombo. E o trombo também é feito de plaquetas. A ativação das plaquetas, junto com a ativação da coagulação, vão levar ao trombo, que é composto de plaquetas e de fibrina. E na coronária, esta ruptura aguda, a gente consegue ver aqui, olha, isso aqui é uma luz da coronária cortada transversalmente, e que nós temos aqui a placa e houve uma ruptura da superfície da placa. Essa ruptura expõe esse conteúdo lipídico, que é extremamente trombogênico, e isso leva à formação de um trombo. Esse trombo, ele pode se comportar de duas maneiras distintas. Ele pode levar a uma oclusão completa da luz do vaso, levando a uma interrupção completa do fornecimento de sangue, e que vai se manifestar no eletrocardiograma como infarto com supradesnivelamento do segmento ST. Já o trombo pode se comportar de maneira distinta, desculpa, e se manifestar como um infarto sem supra, porque ainda resta um pouco da luz do vaso, o trombo está aqui ocluindo parcialmente a luz, então esse fluxo residual consegue manter ainda alguma perfusão e a manifestação do paciente vai ser sem supra. O que nós sabemos que o tratamento do trombo é muito parecido quando a gente vai tratar essas duas formas de apresentação das síndromes coronárias agudas. A diferença é que aqui, quando há supra, a gente usa trombolítico. Então, quando a gente tem um infarto com supra, por onde eu vou começar a conversar com vocês, que é o quadro mais grave, mais impactante, mais dramático, com elevada mortalidade, aproximadamente 20 a 30% dos pacientes que têm um infarto com supra morrem antes de chegar ao hospital. Hoje em dia, com os avanços que nós temos, essa mortalidade cai para em torno de 5, 6, 7%. Mas os pacientes têm uma alta mortalidade antes de chegar ao hospital. Então, por isso que é muito importante o diagnóstico e o tratamento precoce. E uma vez que a gente olhou que tem um supra, como eu mostrei para vocês, existe uma artéria completamente ocluída e existe miocárdio sofrendo, sendo necrosado. Portanto, a reperfusão, a desobstrução dessa coronária é a principal meta que a gente tem quando a gente tem esse paciente na nossa frente. A gente vai escolher, existem dois modos de fazer a trombólise, a lise do trombo. A gente pode fazer essa lise com medicamentos, com trombolíticos, a gente pode fazer essa lise
com um catéter, com um balão, mecanicamente que vai lá e esmaga o trombo. Nós temos que usar as medicações antitrombóticas, antiplaquetários e anticoagulantes, além de lisar o trombo. Então, num paciente, como mostrei, naquela artéria completamente ocluída, o que a gente vai ver no eletro? Supra do segmento ST. Isso já nos dá uma informação muito importante, que ao fazer o cateterismo, está aqui injetado o contraste nas artérias, tem uma artéria aqui que está completamente ocluída. O sangue deveria fluir até o final dessa artéria e ela está aqui completamente ocluída. Nossa missão é desobstruir essa artéria o mais cedo possível. Na abordagem inicial, é lógico, não vou falar de todo o tratamento do infarto, nós podemos usar alguns medicamentos para melhorar o estado clínico do paciente, como morfina, oxigênio, nitrato, em alguns casos, beta-bloqueadores que podem ajudar muito, mas é fundamental usar antiagregante plaquetário, no caso aqui descrito, o ácido acetil salicílico e o inibidor do receptor de ADP. Então, primeiro, o paciente com supra, o trombo já está formado, eu tenho que lisar aquele trombo. E depois, eu vou usar medicação antitrombótica, quer seja anticoagulante, heparina não fracionada, enoxaparina ou fondaparinux, o mais comum, o mais aplicado é a enoxaparina, e eu vou fazer antiagregação plaquetária. E eu tenho, basicamente, 3 classes de antiplaquetários para usar. O AS, um inibidor do receptor de ADP, também chamado de P2Y12, esse receptor, e nós temos um inibidor da glicoproteína 2B3A. Já vou chegar lá e explicar melhor isso. Então, lembre-se, isso é fundamental. Temos que abrir o trombo. Então, a reperfusão está sempre indicada, quer seja com fibrinolítico, quer seja com cateterismo, se a dor dura mais do que 20 minutos e normalmente menos de 12 horas. Após 12 horas, nós vamos salvar muito pouco o miocárdio. E quanto mais precoce for, melhor. E aqui está o que eu falei, quanto mais precoce, melhor. Aqui está o tempo entre o início da isquemia e até que a gente faça a reperfusão, e a mortalidade não só aguda, no primeiro ano, porque os pacientes vão ter uma alta mortalidade por longo prazo, a vida toda, vão ter um risco maior, e principalmente no primeiro ano. E olhem, quanto mais tempo eu perco aqui em minutos, maior é a mortalidade ao longo do primeiro ano. Portanto, tempo é músculo e tempo é vida. A cada 30 minutos de atraso na reperfusão, eu perco 7,5% dos pacientes do primeiro ano. É extremamente importante. Entre essas duas formas de alisar o trombo, a química com fibrinolítico e a mecânica com angioplastia, já se demonstrou que a angioplastia é melhor. Ela produz, ou tem como efeito ruim, ela produz menos mortes, ou ela previne mais mortes, previne mais reinfarto, só que o fibrinolítico causa um pouco mais de AVC por sangramento causado por ele. Então, nós temos que fazer a angioplastia primária. Então, o que a gente faz? Chegou o paciente com infarto com supra, você liga para o hemodinamicista, o cardiologista especialista em fazer cateterismo. Aí o cara fala, eu estou na praia, tranquilo, estou indo. Segura aí as pontas que eu estou indo. Aí, olha o trânsito que vai pegar para subir a serra. Impossível. Então, o tratamento de escolha é a angioplastia primária. Mas, se você não tem isso em tempo hábil, faça o trombolítico. Lembra que eu falei? Meia hora de perda de tempo, 7,5% a mais de vítimas fatais. Aqui está uma estratégia resumida, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas você tem aqui um infarto com supra diagnosticado. Você está no local, por exemplo, no pronto-socorro da PUC, que nós temos angioplastia primária, faça a angioplastia primária o mais rápido possível. Se você está num lugar que não tem angioplastia primária, você tem 2 opções. Eu posso transferir. Esse paciente, por exemplo, chegou num posto de saúde, eu chamo o SAMU consegue transferir para a PUC rapidamente. Esse rapidamente é se eu conseguir colocar o paciente numa mesa de angioplastia com menos de 2 horas. Se eu não tenho nem no meu serviço e nem eu consigo encaminhar, faça a fibrinólise imediatamente. Quanto mais rápido, melhor. E a maioria dos hospitais no país não tem angioplastia primária disponível 24 horas. Na PUC nós temos, mas a maioria não tem. Então, o uso trombolítico é fundamental. Então, aqui, mostrando apenas um exemplo,
tem uma artéria que é um cateterismo, uma angiografia, o tronco da coronária esquerda, e a descendente anterior, que deveria descer e continuar irrigando todo o miocárdio, está entupida bem aqui no começo. Existe um trombo já formado, e esse trombo precisa ser lisado. Então, é introduzido um balão que é insuflado, ele literalmente esmaga esse trombo e faz com que o sangue volte a fluir. Lembra que estava assim, entupido, agora está assim, com o fluxo restabelecido. Quanto antes fizer isso, mais miocárdio vai ser salvo. Do ponto de vista químico, o que a gente tem de clássico de utilizar, o primeiro, foi a streptokinase. A streptokinase praticamente não está mais disponível, ainda tem disponível em muitos locais. Ela tem alguns problemas na sua execução, na sua administração, mas nada muito complicado. E eu tenho o que é mais disponível, que é o alteplase, que eu faço uma infusão que dura 60 minutos. Eu tenho algumas fases que eu faço uma infusão em bolos, uma infusão mais lenta, outra mais rápida, e eu tenho o TNK, ou tenecteplase, que é feito em dose única. Você faz em infusão única em bolos, e é muito útil no atendimento pré-hospitalar. Em Campinas, o SAMU tem o TNK na ambulância. Muitas vezes, eles trombolizam já na ambulância, o paciente chega no nosso pronto-socorro já trombolizado. Como eu falei, a streptokinase tem alguns problemas quando comparadas à alteplase ou TNK. Primeiro, ela pode produzir alergia em alguns pacientes, algumas vezes alergias graves. Ela tem uma eficácia de ter uma desobstrução completa, que a gente chama de fluxo TIM3, uma desobstrução completa do vaso, em apenas 1/3 versus 2/3 quando a gente usa outro tipo. A mortalidade é menor quando se usa esse tipo de fibrinolítico mais potente, mas tudo que é mais potente para dissolver trombo também é mais potente para produzir hemorragia, que é o ABCH. É um pouco mais, mas é significativo. Mas pesando o custo-benefício, é muito favorável ao uso desses novos fibrinolíticos. E o fibrinolítico, ele é tanto mais importante, ou tanto mais resolutivo, ou redução de mortalidade, quanto mais grave o infarto. Então, o infarto de parede inferior com supra, normalmente o infarto tem menos mortalidade. Portanto, quando eu uso o fibrinolítico, eu consigo aqui, ó, vidas salvas por milhar. Então, eu consigo salvar 8 vidas. Quando é um infarto de parede anterior, que é a DA, aquilo que eu mostrei anteriormente, eu consigo salvar 37 vidas. E quando o paciente tem um bloqueio de ramo novo, normalmente um infarto bastante grave, 49 vidas. Mas aqui tem um detalhe. O fibrinolítico só está indicado quando eu tenho supra. E eu mostrei no começo que eu tenho síndromes coronárias agudas sem supra. E olha aqui, numa síndrome sem supra, em vez de eu ter elevação do segmento ST, eu tenho uma depressão, um infradesnivelamento. Nesse caso, eu não consigo reduzir mortalidade, pelo contrário, eu posso até aumentar a mortalidade. Portanto, está indicado o fibrinolítico e muito bem indicado nos pacientes com supra do segmento ST. A síndrome sem supra não tem indicação. O restante que eu vou falar daqui para frente, de antitrombóticos, é bastante semelhante. Então, aqui estão as contraindicações ao fibrinolítico, que habitualmente são contraindicações que você acha em qualquer manual, em qualquer celular, vocês acham isso, eu não vou entrar em detalhes, mas são contraindicações relacionadas a risco de sangramento. Vamos passar agora para os antitrombóticos. Primeiro, os antiplaquetários. Esse esquema aqui, considere isso aqui uma plaqueta, e uma plaqueta não está ativada na circulação e grudando uma na outra. Elas ficam circulando e só são ativadas quando necessário. Vários fatores podem levar à agregação plaquetária. Entre eles, o tromboxane A2. O tromboxane A2, nós conseguimos inibir a sua ação usando o AS, a aspirina. Um outro potente ativador da plaqueta é o ADP, que se liga no receptor, e essa ativação plaquetária, uma vez ativada a plaqueta, ela vai grudar uma na outra através de um receptor, uma plaqueta gruda na outra, através desse receptor que chama glicoproteína 2B3A. Então eu posso inibir a agregação plaquetária, inibindo o ADP, que são os inibidores como clopidogrel, prasugrel e ticagrelor. Eu posso inibir a produção de tromboxane,
com o AS, e eu posso inibir a ligação direta de uma plaqueta na outra, que é através da inibição da glicoproteína 2B3A. Então, o AS. O AS, todo mundo sabe que deve ser dado, mas é sempre imediatamente. Inclusive, pode ser dado pré-hospitalar. A pessoa pode estar num bar, num jogo de futebol, longe do hospital, tem a manifestação clínica de infarto, já pode dar o AS pré-hospitalar, até sem ter o eletro, sem ter o diagnóstico firmado. Ela reduz o risco de infarto sozinha em torno de 20% e associado aos outros remédios em até 50%. Qual é a dose? Nós temos o aspirina, ou o AS de 100 miligramas, nós damos uma dose de ataque de 200 a 300, 2 a 3, e mantém 100 miligramas um ao dia para o resto da vida. E essa informação veio de um estudo da década de 80. O estudo ISIS-2 testou na época, não se sabia ainda, tem que ser testado isso, se a aspirina, ou ácido acetil salicílico, e streptokinase realmente reduziam morte. E como a gente faz na prática, hoje em dia, inclusive, a gente tem que testar em estudos multicêntricos, cegos, placebo-controlados. Então, esses pacientes foram divididos em 4 grupos. Um grupo tomou os 2 tratamentos, streptokinase e aspirina. Um outro grupo tomou só streptokinase mais placebo, um outro grupo só aspirina e placebo, e o terceiro grupo, o quarto grupo, perdão, tomou só placebo, não tomou nem strepto e nem aspirina. Pelo que a gente sabe hoje, quem tomou só placebo morreu mais, quem tomou strepto e AS morreu menos. Mas olha que interessante. A streptokinase reduziu a mortalidade, quando dada sozinha, em 25%. A aspirina, quando dada sozinha no infarto com supra, reduziu em 23%. Ou seja, dar os comprimidinhos de AS reduz tanto a mortalidade quanto da streptokinase. E, óbvio, quando eu dou os 2 juntos, eu reduzo em 42% a mortalidade. Então, fica aqui demonstrado que a aspirina sozinha reduz em 23% a morte cardiovascular. Só que o que a gente viu ao longo dos tempos é que só o AS é pouco. Eu preciso de mais antiagregação plaquetária. E esse segundo vai agir naquele receptor que eu falei do ADP. Todos esses que vão usar junto com a AS agem nesse receptor. E o primeiro, que foi demonstrado em grandes estudos, foi o clopidogrel. O clopidogrel, quando aqui eu tenho um infarto com supra, que eu vou fazer trombolítico, eu dou uma dose de ataque de 300 miligramas, que são 4 comprimidos, e depois eu mantenho 75 miligramas, um comprimido, durante o primeiro ano. E quando eu associo o clopidogrel ao AS versus placebo mais AS, eu tenho uma redução de morte e eu tenho uma redução de oclusão da artéria. Portanto, associar um outro antiplaquetário traz vantagens. Então, desde então, já há bastante tempo, o clopidogrel ficou como o segundo fármaco de escolha, junto com o AS. O AS vai tomar para o resto da vida e o segundo antiplaquetário no primeiro ano. Só que nós temos alguns problemas com o clopidogrel. E um dos principais problemas é que o começo da ação dele leva de 2 a 4 horas. Isso é muito tempo para quem está infartando. Os novos antiplaquetários, chamados prasugrel ou ticagrelor, começam a agir em 30 minutos, são muito mais precoces. Além disso, nós temos uma variação muito grande na resposta ao clopidogrel. Por problemas genéticos, mais ou menos 1/3 ou 1/4 da população não responde ao clopidogrel. Portanto, não temos benefícios da sua ação. E esses novos fármacos, tanto o prasugrel quanto o ticagrelor, se mostraram superiores. Então, aqui está o estudo com o prasugrel, publicado em 2007, já tem algum tempinho, chamado Triton Time 38. Esse estudo comparou o prasugrel versus o clopidogrel. Todo mundo tomando aspirina. E o que aconteceu? Quem tomou prasugrel teve uma redução de eventos cardiovasculares em relação a quem tomou clopidogrel. Obviamente, trouxe um benefício muito grande, mostrando que é superior, só que sempre aumenta um pouquinho o sangramento. Toda vez que eu uso um remédio mais potente, como antitrombótico, eu vou ter um custo de ter mais sangramento. Depois, veio um outro estudo em 2009,
chamado Plato, que testou, dessa vez, o ticagrelor versus clopidogrel. Aqui não foi versus placebo. Todo mundo tomando AS, um grupo clopidogrel, o outro ticagrelor. Novamente, houve redução. Quem tomou ticagrelor teve menos eventos como morte, AVC e reinfarto do que quem tomou clopidogrel. Tanto que esses remédios hoje estão em diretrizes como preferíveis ao clopidogrel. O problema deles é o custo, que é muito maior do que o clopidogrel, mas são melhores, o ticagrelor e o prasugrel. E aqui está aqui uma diretriz brasileira, da qual a gente fez parte daqui da PUC, em que recomenda uma dupla antiagregação plaquetária deve ser feita por pelo menos um ano depois de uma síndrome coronária aguda. O AS para sempre, o segundo antiplaquetário por pelo menos um ano. E agora? E os inibidores da glicoproteína 2B3A? Isso a gente não vê usar muito no pronto-socorro. Não usa porque realmente não há necessidade de usar no pronto-socorro. Então, vários estudos foram feitos testando esse inibidor da glicoproteína 2B3A, e o que se mostra que eles não mostraram, toda vez que esse intervalo de confiança cruza a linha da nulidade, não teve efeito benéfico ou maléfico. Então, nós podemos ver que esses remédios não mudaram muito no prognóstico dos pacientes. Por isso que hoje, esses fármacos estão reservados para serem utilizados apenas quando o paciente vai para a angioplastia primária e o hemodinamicista, o médico vai fazer a intervenção, vê que tem uma carga trombótica, tem muito trombo, aí se usa. Então, não se usa mais em pronto-socorro, não se usa antes do cateterismo. A gente tem que saber que existe, mas não é utilizado na emergência. Então, nós sabemos que eles não devem ser utilizados. Bom, nós falamos de antiplaquetários. O trombo na formação de plaquetas. O trombo tem fatores de coagulação que na sua cascata levaram à produção de fibrina. Então, como anticoagulantes, nós temos a heparina não fracionada, que é dada na veia, nós temos a heparina de baixo peso, e a enoxaparina é o padrão, que é dada subcutânea, e nós temos fondaparinux disponível aqui no país, e a bivalirudina não está disponível, já não tem mais sua indicação formal. Então, a primeira linha é o Clexane, que é enoxaparina. Quando nós fazemos na dose de anticoagulação plena, é sempre 1 mg por quilo de peso do paciente subcutâneo a cada 12 horas. No paciente que vai fazer fibrinolítico, eu uso uma dose de ataque na veia de 30 mg. Lembrar que a enoxaparina é dada em dose fixa. Ela tem que ser corrigida em alguns casos. Paciente que tem mais de 75 anos, eu uso só 75% da dose. E como a excreção é renal, quando o paciente tem uma filtração glomerular abaixo de 30, a gente usa metade da dose. Então, só a correção em casos de idosos ou de disfunção renal. O antiplaquetário, já falei, o AS para a vida toda, o clopidogrel ou os outros antiplaquetários no primeiro ano. O anticoagulante eu uso durante a internação apenas. A internação, em média, esses pacientes é de 7 dias. Eu uso durante a internação, mas só até fazer angioplastia. Uma vez que o paciente, todo paciente, quem está com infarto com supra, pode ir direto para a hemodinâmica, fazer o cateterismo. Se ele fez fibrinolítico, ele vai fazer um cateterismo ainda durante a internação para angioplastar a artéria. E se for uma síndrome sem supra, que eu não faço fibrinolítico, ele vai fazer durante a sua internação um cateterismo para tentar angioplastar a artéria culpada. Então, todo mundo com síndrome coronária aguda faz um cateterismo para uma possível angioplastia. Então, a heparina eu vou deixar só até o momento que faz a angioplastia. Depois disso, não é necessário. Agora eu vou passar um pouco, mudando um pouquinho o nosso assunto, que foi esse o tema que nos foi dado, de falar um pouquinho, foi um estudo grande, um estudo que usou diversos comparativos, mas foi um estudo em pacientes com síndrome coronária aguda que foram testados 2 tipos de estatinas. Nós sabemos que estatina, a longo prazo, no paciente dessa coronária, diminui risco de eventos. Mas, no paciente pós-infarto também. Então, nesse caso, foi testado 2 estatinas, uma de potência média pravastatina, na sua dose máxima, que é 40 mg, e uma de alta potência, que é a atorvastatina, de 80 mg. E quem tomou a atorvastatina, como eu falei, ela é mais potente, reduziu mais o LDL basal.
houve uma redução de quase 50% do LDL basal. Quem tomou pravastatina teve uma redução de 18%. A redução foi menos intensa de colesterol. E também a redução de eventos. Os pacientes que tomaram a atorvastatina na dose de 80 tiveram menos evento ao longo do tempo do que quem tomou pravastatina. Então, hoje, não tem dúvida. Paciente que tem doença coronária ambulatorial tem que tomar estatina. Mas aqueles que passaram por uma síndrome coronária aguda são pacientes de muito alto risco. Então, a prescrição intra-hospitalar deve ser de atorvastatina 80 mg, que foi a que se demonstrou mais potente para reduzir o colesterol e reduzir risco. Depois, ambulatorialmente, vai continuar usando. O que a gente recomenda é uma dose de atorvastatina de 40 a 80, ou a rosuvastatina de 20 a 40, aí sim, com uma meta de manter o LDL abaixo de 50 miligramas por decilitro. Efeitos tóxicos. Toda vez que eu uso um fármaco, desculpe mais uma vez, toda vez que eu uso um fármaco eu tenho efeitos adversos. Os efeitos adversos mais comuns, embora sejam raros, com as estatinas é lesão hepática, aumento de transaminases, principalmente a TGP, ou mialgia e artralgia, inclusive com aumento de CPK em alguns casos. Mas não é tão frequente. Você vê que quando eu uso a dose mais potente, eu tenho um pouquinho mais de efeito adverso. Mas mesmo assim, os efeitos adversos são muito pequenos perto do benefício que a gente tem com esses remédios. Então, estatina é a base do tratamento. Estatina reduz risco pós-infarto. Aí veio um estudo, publicado já há algum tempinho, 2015, mas que ele começou muito antes, lá para 2008, 2007. Esse estudo pegou pacientes pós-infarto, pós-síndrome coronária aguda, e além da estatina, deu uma segunda droga hipolipemiante, um segundo fármaco, que é a ezetimiba. A simvastatina, que foi usada nesse caso aqui, a estatina reduz a síntese hepática de colesterol. O ezetimiba inibe a absorção intestinal de colesterol. Quando usados em conjunto, a ezetimiba produz uma redução adicional do colesterol de 20% em média. Então, nos pacientes que tomaram simvastatina, chegaram à meta, que era na época considerada, hoje já mudou, de 70 mg por decilitro. Hoje é 50 após o infarto, mas na época era 70. Quem tomou simvastatina mais ezetimiba chegou a um colesterol médio de 53. E, ao longo do tempo, demoraram vários anos, mas se viu que a associação de dois fármacos com uma redução adicional do colesterol produziu benefício, reduziu o risco. E por isso que a meta passou a ser 50 aqui no Brasil, 55 na Europa, por causa desse estudo que mostrou que pós-infarto, uma redução adicional produz benefícios adicionais. Então, deve-se usar altas doses de estatina, a não ser que tenha contraindicação. Essa diretriz já mudou, que é para 50, e a gente deve manter a estatina para o resto da vida. Agora eu vou comentar com vocês um outro fármaco hipolipemiante, que a gente usa muito menos, porque ele é muito caro, mas ele é muito potente para reduzir infarto, para reduzir colesterol e reduzir infarto. Então isso aqui é a superfície do hepatócito. Aqui está o extracelular, aqui está o intracelular, a membrana do hepatócito. Quem controla os níveis de LDL circulante é o fígado, é o hepatócito. O colesterol está dentro da LDL, que é uma lipoproteína que carrega as gorduras pelo sangue. O LDL sai do fígado e leva colesterol para os tecidos, inclusive para as placas. Mas é o próprio fígado que remove essa partícula de LDL da circulação. Então, o nível de colesterol de cada pessoa, qualquer um de nós, é determinado, nível de colesterol na LDL, é determinado por esse receptorzinho aqui, que é o receptor de LDL. Quem tem mais receptor no hepatócito, retira mais LDL da circulação, portanto, tem menos colesterol, tem menos risco cardiovascular. Quem, por uma questão genética, tem pouco receptor, vai tirar pouco LDL, vai circular muito, vai depositar muito. Então, olha aqui, quando a partícula de LDL se liga ao receptor no fígado, ele sofre uma endocitose e essa partícula de LDL vai sofrer uma degradação nos lisossomos. E o receptor volta, ele é reciclado. O receptor volta centenas de vezes. O hepatócito é esperto, retira o conjunto.
receptor com LDL. Degrada a LDL e poupa o receptor para voltar. Então, o nosso nível de colesterol depende desse receptor funcionar bem. No entanto, nós temos sempre mecanismo de regulação, de contrabalanceamento. O próprio hepatócito produz uma proteína, uma enzima, chamada PCSK9. Esta PCSK9 que o próprio hepatócito produz, quando esse complexo receptor LDL gruda junto uma PCSK9, então é endocitado o receptor LDL e a PCSK9, vai tudo para a degradação. Não sobra, não volta o receptor para a superfície. Então, a PCSK9, quem tem muita PCSK9, tem pouco receptor, portanto, tira pouco LDL. Quem, por acaso, tem a sorte de nascer com pouca PCSK9, o receptor vai circular livremente, entra e sai, tirando o colesterol da jogada. E esta PCSK9 é alvo terapêutico de um tratamento feito com anticorpo monoclonal. Esse anticorpo anti-PCSK9 é uma injeção subcutânea dada a cada 14 semanas. Nós temos 2 disponíveis no mercado, alirocumab e evolocumab. Os 2 são injetáveis subcutâneos e os 2 são dados a cada 14 dias. Quando eu coloco esse receptor na circulação, ele tira a PCSK9 da jogada. E o receptor fica livre para ficar reciclando. Como eu falei no começo, uma estatina potente reduz o LDL colesterol em torno de 50%. Quando eu adiciono ezetimiba, eu tenho mais 20% de redução. E quando eu adiciono um inibidor da PCSK9, eu tenho mais 60% de redução. Então é muito potente. Mas lembrando, a base ainda é estatina. E eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês 2 estudos que mostraram que esses 2 fármacos que nós temos no mercado hoje funcionaram. Um foi o estudo FURRI, que foi com evolocumab. Então pegou pacientes pós-infarto, pós-AVC ou com doença arterial periférica, portanto, pacientes já de alto risco, com doença estabelecida, e que quando tomava estatina, não chegavam na meta, até então, de 70. Então, esses pacientes, tomando a máxima terapia com estatina tolerada, não estava na meta. Então, eles foram randomizados para receber ou evolocumab, a droga ativa, ou placebo, e foram seguidos. Olha aqui, como eles não estavam na meta, como eu falei para vocês, a média do LDL antes de começar o estudo era 90. Quem tomou placebo, continuou com 90. Quem tomou evolocumab, partiu de 90 e chegou em 30 de média. Em média. Tinham pessoas com 15 e com 45. E essa redução se manteve ao longo dos meses dos anos. E isso se traduziu aqui em risco de morte cardiovascular, infarto, AVC, angina ou revascularização, ou seja, risco de eventos cardiovasculares, foi menor em quem tomou evolocumab. Portanto, estatina é a base. Mas está claro que é a redução de colesterol que produz o benefício. Se eu reduzo mais com outros fármacos, junto com a estatina, eu reduzo mais risco. E esse outro estudo, o Odyssey, foi feito com o alirocumab, um efeito semelhante de redução importante do LDL colesterol e, da mesma maneira, uma redução considerável de eventos cardiovasculares maiores. Portanto, o colesterol tem uma íntima relação com o risco cardiovascular e quanto mais eu reduzo o risco. Obviamente, eu não vou dar remédio para todo mundo. Eu vou identificar quem tem mais risco, por exemplo, quem já teve infarto, e eu vou fazer uma redução mais agressiva nesses pacientes. E é interessante como tem muita informação ruim por aí circulando na internet de que colesterol não tem nada a ver, que colesterol bom é colesterol alto. Não há nenhuma evidência, ou melhor, todas as evidências dizem o contrário. Quanto maior o LDL colesterol, maior é o risco cardiovascular. Quanto mais eu reduzo o LDL colesterol, mais eu reduzo o risco. Portanto, isso está muito bem estabelecido. Eu agradeço a atenção de todos vocês e eu fico à disposição. Tem meus contatos aqui, vocês podem me contatar pelo Instagram, eu tenho meu site, vocês fiquem à vontade, quem quiser, de mandar algum comentário, uma dúvida, uma sugestão, e eu fico à disposição de vocês
para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto que é extremamente importante e um assunto que é extremamente amplo. Com certeza eu não esgotei todas as informações que poderiam ser dadas, então eu fico à disposição de vocês. O que precisarem é só entrar em contato. Muito obrigado.